Numa noite de festa diante de dezenas de pessoas, uma jovem de uniforme de faxineira ouviu da própria amiga as palavras mais cruéis que alguém pode dizer para quem sempre deu o melhor de si. Mas o que Sônia não sabia era que, em menos de 10 minutos, aquelas palavras voltariam para ela de um jeito que jamais esqueceria. Essa é a história de Viviane, uma mulher que não precisou gritar para ser ouvida, que não precisou se vingar para fazer justiça, que não precisou de nada além do que sempre teve: caráter, silêncio e tempo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Numa noite comum, numa festa cheia de luzes e pessoas elegantes, uma jovem de uniforme de faxineira caminhava entre as mesas com a cabeça erguida e o sorriso discreto de quem carrega o mundo nos ombros, mas nunca deixa ninguém ver o peso. Ela se chamava Viviane. 25 anos. Olhos castanhos que guardavam mais histórias do que a maioria das pessoas viveu em vida inteira. Foi então que uma voz cortou o salão como uma faca. Faxineira. Eu sabia que ia continuar assim. Viviane não respondeu. Apenas sorriu levemente e se afastou. Mas o espectador que assistia àquela cena não sabia ainda que em menos de 10 minutos a vida daquela mulher chamada Sônia jamais seria a mesma. Mas para entender por que aquele momento mudou tudo, precisamos voltar ao começo. A cidade de São Paulo acorda cedo para quem não tem o luxo de dormir até tarde, e Viviane acordava antes do sol, não por hábito, por necessidade, por amor. Todos os dias, antes mesmo de o primeiro ônibus encher as ruas de barulho, ela já estava na pequena cozinha do apartamento que dividia com a mãe, separando os remédios do dia, esquentando o leite, cortando a fruta no tamanho certo para que a senhora pudesse mastigar sem dificuldade. Aquelas mãos jovens que deveriam estar folheando livros em mesas de universidade moviam-se com a delicadeza de quem aprende a cuidar antes de aprender a sonhar. Dona Marli tinha 60 anos e um sorriso que iluminava qualquer quarto onde entrasse, mesmo quando a dor tentava apagá-lo. Viúva desde que Viviane era criança, ela havia criado a filha sozinha, com o salário de costureira, com horas extras, com o sacrifício silencioso das mães que nunca pedem reconhecimento, porque acham que é obrigação, quando na verdade é heroísmo puro. Agora os papéis haviam mudado, e Viviane cuidava da mãe com a mesma dedicação que a mãe um dia havia cuidado dela. Naquela manhã, enquanto Viviane terminava de preparar o café, Dona Marli a chamou do quarto com a voz ainda rouca do sono. Viviane, vem cá um segundo. Ela foi. Sentou na beira da cama e segurou a mão da mãe, ainda quente do cobertor. Minha filha, Dona Marli começou, e havia um peso naquelas duas palavras que Viviane reconhecia. Era a culpa. Aquela culpa silenciosa que a mãe carregava todos os dias. Eu fico pensando que te segurei, que a minha doença te prendeu aqui, quando você devia estar voando. Viviane não respondeu de imediato. Olhou para aquela mulher que havia costurado uniformes escolares por anos para que ela pudesse ir à escola com a roupa certa, que havia economizado centavo por centavo para pagar a matrícula da faculdade, que havia sorrido mesmo nos dias em que não tinha motivo algum para sorrir. Mãe, ela disse, com a voz firme e os olhos marejados, a senhora nunca me segurou. A senhora é meu motivo. Dona Marli fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo canto do rosto. E Viviane ficou ali por mais alguns minutos, segurando aquela mão, antes de ir buscar o ônibus que a levaria para mais um dia de trabalho. Poucos sabem o peso de cuidar de quem sempre cuidou de você. A Net Globe ocupava um dos edifícios mais modernos da região central de São Paulo. Fachada envidraçada, recepção de mármore branco, funcionários com crachás e ternos. E entre todo aquele brilho corporativo, Viviane entrava pela porta de serviço todas as manhãs, com o carrinho de limpeza, o pano no ombro e o fone de ouvido ligado no cursinho online de inglês que ela ouvia enquanto trabalhava. Ela não era invisível para quem olhasse de verdade. Tinha uma beleza natural que não precisava de esforço para aparecer. O cabelo sempre preso com cuidado,
a postura ereta mesmo no serviço mais pesado. O sorriso que oferecia a todos que cruzavam seu caminho, do estagiário ao diretor. Era o tipo de pessoa que eleva o ambiente só por existir nele. E havia uma pessoa naquele edifício que havia percebido isso há muito tempo. Diego tinha 32 anos e era dono da NetGlobe. Mas não era o tipo de dono que aparecia nas revistas de negócios com o sorriso de quem sabe que está sendo fotografado. Era discreto, direto, e tinha o hábito de andar pelos corredores da empresa sem avisar. Não para fiscalizar, mas porque acreditava que líderes que se isolam em salas de vidro perdem contato com o que realmente move uma empresa: as pessoas. Foi num desses percursos que ele notou Viviane pela primeira vez. Não foi a beleza que o parou, foi a postura. Era uma funcionária de limpeza ouvindo inglês enquanto esfregava o chão com a mesma concentração de um estudante de vestibular na véspera da prova. Ele havia parado no corredor, olhado por um segundo e continuado caminhando. Mas alguma coisa tinha ficado. Semanas depois, quando os registros internos de RH mostraram que uma funcionária do setor de limpeza estava matriculada numa faculdade de administração noturna e apresentando excelente desempenho, Diego pediu os dados e aprovou pessoalmente uma bolsa de 30% do valor da mensalidade, sem se identificar, sem fazer cerimônia. Ele não sabia ainda que aquela decisão silenciosa seria o primeiro fio de um laço que mudaria a vida dos dois. A vizinhança onde Viviane cresceu era daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as histórias circulam mais rápido do que os boatos e onde a aprovação coletiva pode pesar mais do que deveria na vida de qualquer jovem. Sônia morava a 3 casas de distância e era desde o tempo da escola aquilo que se chama de amiga. Mas o tipo de amiga que aparece nas fotos boas e some nos dias difíceis. O tipo que sorri quando você vence, mas com aquele sorriso que não chega nos olhos. As duas haviam crescido lado a lado, frequentado as mesmas festas, cursado o mesmo colégio, entrado no mesmo ano na mesma faculdade de administração. E ali, naquela coincidência que parecia harmonia, havia uma tensão que só quem estava de fora conseguia ver com clareza. Sônia tinha tudo o que dinheiro compra. O pai, seu Renato, era empresário do ramo de construção civil, homem de porte imponente e voz grossa que confundia a autoridade com arrogância. Ele havia dado à filha o melhor de tudo: escola particular, faculdade paga, carro aos 18 anos, viagens nas férias. Sônia nunca havia trabalhado um único dia da vida e tinha plena consciência disso. O problema era que o dinheiro do pai não havia conseguido comprar aquilo que Viviane tinha de graça: caráter, beleza natural e a admiração genuína das pessoas ao redor. E esse descompasso havia plantado em Sônia, anos atrás, uma semente de inveja que cresceu em silêncio como erva daninha. Tudo havia começado num concurso de redação no colégio. Sônia havia comprado o livro certo, pago por um professor particular para revisar o texto, se preparado com todos os recursos que o dinheiro do pai podia oferecer. Viviane havia escrito de memória, na última hora, com a caneta que pegou emprestada da colega do lado. A professora leu o resultado em voz alta para a turma. Em primeiro lugar, com uma redação que emocionou a banca, Viviane. O aplauso da turma foi genuíno. E Sônia, sentada na carteira do lado, sorriu. Mas aquele sorriso não chegou nos olhos. Nunca mais chegou. O narrador que observa aquela história de longe sabe que a inveja raramente nasce do ódio. Ela nasce da admiração que a pessoa não consegue transformar em generosidade. Sônia não odiava Viviane por maldade. Ela odiava porque nunca conseguiu ser o que Viviane era sem esforço nenhum. E isso doía de um jeito que ela nunca aprendeu a curar. Por isso, quando soube que Viviane trabalhava numa das empresas mais respeitadas da cidade, Sônia não sentiu orgulho da amiga, sentiu ameaça e começou, com aquela sutileza calculada de quem pratica a maldade há anos, a plantar narrativas. Para a vizinha da esquina, a Viviane tá ótima, trabalha de faxineira lá numa empresa grande. Mas com a mãe doente assim, não sei até quando aguenta. Para o rapaz que havia olhado para a Viviane na padaria, ela é bonita, né? Pena que não tem perspectiva de crescer muito. Para a conhecida da faculdade, coitada da Viviane.
trabalha, estuda e ainda cuida da mãe. Não vai terminar o curso nunca. É muita coisa para uma pessoa só. Palavras ditas com um tom de pena, mas com intenção de veneno. Às vezes, a pessoa que mais sorri para você é exatamente a que mais comemora quando você cai. A doutora Patrícia tinha o jeito gentil de quem aprendeu a dar notícias difíceis, sem tirar a esperança de quem ouve. Mas havia uma seriedade nos seus olhos naquela tarde que Viviane reconheceu antes mesmo de a médica abrir a boca. Dona Marli precisa de um acompanhamento mais intensivo daqui para frente, ela disse, com a voz calma e as mãos entrelaçadas sobre a mesa. O quadro não é de emergência, mas exige presença. Ela não pode ficar sozinha por longos períodos. E o estresse precisa ser zero. Viviane ouviu tudo sem interromper. Fez as perguntas certas, anotou os remédios novos no caderninho que carregava na bolsa, agradeceu com um sorriso profissional que guardava a tempestade por trás. Só quando saiu do consultório e se sentou no corredor frio do hospital, com as mãos no colo e o caderninho fechado sobre os joelhos, é que ela permitiu que os olhos enchessem. Não chorou alto. Nunca chorava alto. Era o tipo de choro quieto, contido, que escorre pelo canto do rosto sem pedir licença e some antes que alguém perceba. O tipo de choro de quem aprendeu cedo que desabar é um luxo que certas vidas não podem pagar. Ela ficou ali por alguns minutos. Depois respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e pegou o celular para olhar o horário. Tinha aula em 3 horas. Tinha trabalho de manhã. Tinha uma mãe em casa que precisava de cuidado. E tinha uma decisão que ela já sabia, no fundo, que precisava tomar. A faculdade de administração onde Viviane estudava era daquelas instituições que parecem maiores por dentro do que por fora. Corredores sempre movimentados, murais cheios de avisos, aquele cheiro característico de papel e café que marca os lugares onde os sonhos têm prazo de entrega. Viviane chegou mais cedo do que o habitual naquela noite. Queria falar com a professora Helena antes da aula começar. A professora Helena tinha 50 e poucos anos, óculos de armação grossa e o hábito de chamar os alunos pelo nome como se cada um fosse o único na sala. Ela havia sido, desde o primeiro semestre, uma das pessoas que mais havia enxergado em Viviane algo além da situação. Professora, preciso conversar, Viviane disse, na porta da sala dos professores. Quando terminou de explicar, a professora Helena tirou os óculos, limpou a lente devagar e olhou para a jovem com aquela mistura de admiração e tristeza que só os bons educadores sabem sentir. Viviane, eu entendo. E respeito muito o que você está fazendo. Ela colocou a mão sobre a mesa, firme. Sua vaga aqui está guardada. Nossa admiração também. E quando a dona Marli melhorar, e ela vai melhorar, você volta de cabeça erguida. Como sempre. Viviane abriu um sorriso genuíno. O primeiro do dia. Quando entrou na sala e comunicou aos colegas, o silêncio que se instalou foi do tipo que pesa bem. Carlos, que sentava ao lado dela desde o primeiro semestre e havia se tornado um dos poucos amigos verdadeiros que a faculdade lhe dera, ficou de pé sem perceber. Viviane, ele disse com a voz embargada, você é a pessoa mais forte que eu conheço. A dona Marli vai melhorar. E quando você voltar, a gente vai estar aqui. Outros colegas acenaram, falaram, desejaram forças com aquela sinceridade simples de quem ainda não aprendeu a fingir. Viviane agradeceu a cada um. Olhou para aquelas carteiras, aquele quadro, aquela sala onde havia passado noites inteiras sonhando com o diploma. E guardou tudo na memória com o cuidado de quem sabe que vai precisar daquela imagem nos dias difíceis. Sônia estava encostada no corredor quando Viviane saiu da sala. Ai, Viviane, ela disse, abrindo os braços com o abraço comprido de quem está no velório de alguém que mal conhecia. Fiquei sabendo, que situação difícil. Mas vai ficar tudo bem. Você volta logo. A dona Marli vai melhorar. As palavras saíam certas. O tom era o de quem se importa. Os olhos, porém, contavam outra história. Havia ali uma luz que não deveria estar presente no rosto de uma amiga. Uma satisfação pequena, quase imperceptível, que só alguém que conhecesse Sônia há uma vida inteira seria capaz de identificar. Viviane identificou.
Obrigada, Sônia, ela respondeu com a voz tranquila. Cuida da sua mãe também. E foi embora pelo corredor, sem olhar para trás. Sônia ficou parada por um momento. Depois sorriu. Não o sorriso de quem torce pelo outro. O sorriso de quem acaba de ganhar uma corrida sem precisar correr. Ela não precisava mais dividir a admiração da vizinhança com Viviane. Não precisava mais ver os rapazes virarem a cabeça para a amiga quando as duas entravam num lugar juntas. Não precisava mais ouvir elogios sobre a dedicação e a beleza da moça que morava a 3 casas da sua. Agora a narrativa era simples, limpa e conveniente. Sônia estava na faculdade, Viviane havia parado. Sônia estava crescendo, Viviane havia ficado para trás. E com esse pensamento confortável, ela pegou o celular e mandou mensagem para a mãe. Mãe, a Viviane trancou a faculdade. Coitada. O ponto final daquela mensagem tinha mais crueldade do que qualquer palavra ofensiva poderia ter. Às vezes, a pessoa que mais sorri para você é exatamente a que mais comemora quando você cai. No dia seguinte, Viviane chegou à NetGlobe como todos os outros dias. Fardou o uniforme, pegou o carrinho de limpeza e começou o turno com a mesma seriedade de sempre. Mas antes de terminar a manhã, subiu até o setor de recursos humanos para comunicar a situação da faculdade e dispensar formalmente a bolsa que a empresa lhe concedia. A sala do RH era grande, clara, com uma mesa comprida e uma vista generosa para a cidade. A coordenadora, uma mulher de meia-idade chamada Fernanda, ouviu Viviane com atenção e depois ficou em silêncio por um momento. Viviane, a bolsa não vai a lugar nenhum, ela disse com firmeza gentil. Quando você quiser voltar, basta nos avisar. Está tudo documentado aqui. Outros funcionários que ouviram a conversa se aproximaram. Alguns apertaram o ombro de Viviane. Uma colega mais velha disse que ia rezar pela dona Marli. O estagiário do canto, que raramente falava, levantou a cabeça e disse que ela era inspiradora. Viviane agradeceu a todos, virou para sair. E foi nesse momento que percebeu, pela porta entreaberta, uma figura parada no corredor. Diego estava ali, de terno escuro, com os braços cruzados, e aquele jeito de observar que não era julgamento, era atenção. Quando os olhos dos dois se encontraram por um segundo, ele desviou o olhar e continuou andando, como se estivesse passando por acaso. Mas ele não estava passando por acaso. Diego havia ficado sabendo da situação de Viviane, pelo mesmo caminho que ficava sabendo de quase tudo na empresa, prestando atenção. Havia ouvido comentários no corredor, verificado os registros de RH quando a bolsa foi formalmente devolvida e sentido alguma coisa se apertar no peito que ele ainda não sabia nomear direito. Ele havia observado Viviane por meses, não do jeito invasivo de quem não respeita limites, mas do jeito cuidadoso de quem admira algo genuíno e tem consciência da distância que o cargo cria. Ele era o dono da empresa. Ela era uma funcionária de limpeza. Qualquer aproximação poderia parecer abuso de autoridade, e Diego era preciso demais para deixar que isso acontecesse. Mas naquele dia, alguma coisa mudou. Talvez fosse a imagem de Viviane saindo daquela sala com a cabeça erguida depois de abrir mão de uma bolsa que ela precisava, por causa de uma mãe que ela amava, sem reclamar, sem pedir nada a ninguém. Talvez fosse o acúmulo de meses de admiração silenciosa, chegando ao ponto em que o silêncio deixa de ser respeito e começa a ser covardia. Diego almoçava sozinho, como de costume, na salinha reservada ao lado do seu escritório. Mas naquele dia, ele levantou, desceu 2 andares pelas escadas, caminhou pelo corredor do 2º andar onde Viviane costumava trabalhar no período da tarde e a encontrou exatamente onde esperava. Ela estava com o carrinho parado perto da janela, olhando para a cidade por um segundo, como quem rouba uma pausa para respirar. Viviane, ele disse. Ela se virou. Endireitou a postura imediatamente, com aquele reflexo automático de funcionária diante do patrão. Senhor Diego, precisa de alguma coisa? Não, ele disse com a voz tranquila. Eu vim falar com você. Havia uma diferença sutil, mas perceptível, no jeito como ele disse aquilo. Não era o tom de chefe resolvendo uma pendência. Era o tom de uma pessoa que havia decidido ser honesta.
Fiquei sabendo que você vai parar a faculdade para cuidar da sua mãe. Ele continuou, ficando a uma distância respeitosa, sem encostar no carrinho, sem invadir o espaço dela. Queria dizer que acho isso a coisa mais bonita que já ouvi em muito tempo, e que, seja lá o que você precisar, pode contar comigo. Não como patrão, como pessoa. Viviane ficou parada por um momento com o pano na mão, olhando para aquele homem que havia acabado de cruzar uma fronteira invisível de um jeito que ela não esperava. Obrigada, Sr. Diego, ela disse, com a voz levemente trêmula que ela imediatamente tentou controlar. Isso significa muito. Diego, ele corrigiu, com um meio sorriso. Pode chamar só de Diego. Ela assentiu. Ele foi embora pelo corredor. E Viviane ficou olhando para a cidade pela janela por mais alguns segundos, com o coração batendo num ritmo que ela não reconhecia. Ele era dono de uma empresa bilionária, mas nunca havia olhado para ninguém do jeito que olhava para ela. Nos dias que se seguiram, Diego descobriu em si mesmo um hábito novo, um hábito que ele reconhecia como pouco profissional e ao qual, pela primeira vez em anos, não conseguia resistir. Ele criava pretextos. Na segunda-feira, desceu até o segundo andar com um relatório que poderia muito bem ter enviado por e-mail, só para passar pelo corredor onde Viviane trabalhava. Na quarta-feira, pediu ao assistente que avisasse a equipe de limpeza sobre uma mudança no horário de acesso à sala de reuniões, quando normalmente essa comunicação ia direto para o supervisor. Na sexta-feira, desceu para buscar o próprio café na copa do terceiro andar, coisa que não fazia desde que havia contratado uma assistente 5 anos atrás. Cada um desses pretextos gerava no máximo 2 minutos de conversa. Um bom dia genuíno. Uma pergunta sobre a mãe. Uma resposta curta de Viviane, sempre educada, sempre com aquela postura de quem não quer ultrapassar o que a hierarquia permite. Mas havia algo naquelas conversas de 2 minutos que Diego não encontrava em reuniões de 3 horas com os maiores executivos do mercado. Havia presença. Havia uma qualidade de atenção que Viviane oferecia quando ouvia alguém, como se naquele momento não existisse mais nada além da conversa. Como se você fosse a única pessoa no mundo. Diego havia construído uma empresa do zero. Havia negociado contratos milionários, demitido sócios, tomado decisões que mudaram a trajetória de centenas de famílias. Não era homem de se intimidar facilmente, mas havia algo naqueles olhos castanhos que o deixava, pela primeira vez em muito tempo, sem o controle que tanto prezava. E isso, curiosamente, não o assustava. O fascinava. Foi numa tarde de terça-feira que a conversa finalmente passou dos 2 minutos. Viviane estava no corredor do 4º andar quando Diego chegou pelo elevador e a encontrou parada com o celular na mão, o rosto levemente pálido e os olhos com aquela umidade que ela sempre tentava esconder antes que alguém notasse. Ele parou. Viviane, o que aconteceu? Ela levantou o rosto, percebeu que havia sido pega desprevenida e tentou o sorriso de sempre. Nada, Sr. Diego. Desculpa. Vou continuar o serviço. Você não vai continuar nada agora, ele disse com uma firmeza que não era ordem, era cuidado. Me conta o que foi. Ela hesitou. Olhou para os lados. O corredor estava vazio. E havia algo no jeito como ele estava parado ali, sem pressa, sem o celular na mão, completamente presente, que derrubou a resistência dela antes que ela percebesse. A médica ligou. Minha mãe precisa de um procedimento novo. É caro. Eu tô tentando ver como resolvo, mas... Ela parou. Fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, a voz estava firme de novo. Mas já resolvi situação pior, vou dar um jeito. Diego ficou em silêncio por um momento. Olhou para ela com aquela atenção completa que era a marca do seu jeito de estar no mundo. Você não precisa dar jeito sozinha em tudo, ele disse com uma voz baixa que não era fraqueza, era verdade. Deixa eu ajudar. Diego, você já me ajudou muito. A bolsa, a conversa. Não estou falando como patrão, ele interrompeu com gentileza. Estou falando como alguém que se importa. Tem diferença. Viviane olhou para ele por um longo segundo. E pela primeira vez desde que aquele homem havia entrado na sua vida de forma mais direta, ela não desviou o olhar. Por que você se importa?
Ela perguntou com aquela honestidade direta que era a marca do seu caráter. A gente mal se conhece. Diego respirou fundo e respondeu com a mesma honestidade. Eu sei mais sobre você do que você imagina. Sei que você chegou aqui todo dia sem se atrasar uma vez em 2 anos. Sei que você aprendia inglês com fone de ouvido enquanto trabalhava. Sei que você devolveu a bolsa em vez de ficar com ela por conveniência. Ele fez uma pausa. Conheço muita gente com 10 vezes seus recursos que não tem metade do seu caráter. Então sim, eu me importo. O corredor continuou vazio. O silêncio entre os dois durou exatamente o tempo necessário para que ambos entendessem que algo havia mudado ali, naquele quarto andar sem testemunhas, numa tarde de terça-feira comum. Obrigada, ela disse por fim, com uma voz diferente. Não a voz de funcionária agradecendo ao patrão. A voz de uma pessoa agradecendo a outra pessoa. Diego assentiu. E dessa vez, quando foi embora pelo corredor, os dois sabiam que aquela não havia sido uma conversa de 2 minutos. Nos dias seguintes, Diego fez o que fazia de melhor quando tinha um problema para resolver. Pesquisou. Ligou para conhecidos da área de educação, consultou plataformas, verificou regulamentações e encontrou o que estava procurando. Havia uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação que oferecia o curso de administração na modalidade à distância, com provas presenciais realizadas em polos espalhados pela cidade. O diploma tinha o mesmo valor legal que o presencial. O custo era significativamente menor, e o aluno podia estudar nos próprios horários de casa, sem precisar se ausentar para nada além dos dias de prova. Era exatamente o que Viviane precisava. Diego chegou ao corredor na manhã seguinte com um envelope simples. Sem envelopes de luxo, sem cerimônia, sem o peso hierárquico de quem está concedendo um favor. Apenas um envelope com 3 folhas impressas dentro. Encontrei uma coisa que quero te mostrar, ele disse, entregando o envelope. Viviane abriu ali mesmo no corredor. Leu a primeira folha, depois a segunda. Quando chegou à terceira, que trazia os valores comparativos e o calendário de provas, ela ficou em silêncio por um tempo que Diego não soube medir. Você pode continuar estudando em casa, ele disse com cuidado. Ir só nas provas, cuidar da sua mãe e se formar no mesmo prazo que você estava. Viviane continuou olhando para o papel. E Diego, que havia aprendido a ler o silêncio das pessoas, entendeu que ela estava lutando com alguma coisa internamente. Não era desconfiança. Era o peso de receber ajuda. O peso de quem passou tanto tempo segurando tudo sozinho que aceitar uma mão estendida parece quase uma derrota. Você não deve nada por isso, ele disse antes que ela falasse. É só uma informação. O que você faz com ela é decisão sua. Ela levantou os olhos do papel e o olhou por um longo momento. Diego, ela disse devagar, por que você está fazendo isso? Ele não desviou o olhar. Porque seria um desperdício enorme o mundo perder uma administradora como você vai ser. Viviane olhou de volta para o papel. Dobrou as 3 folhas com cuidado e guardou no bolso do avental. Vou pensar, ela disse. Tudo o que eu precisava ouvir, ele respondeu com um sorriso discreto. 3 dias depois, Viviane entrou na sala do RH e pediu as informações para a transferência da bolsa para a nova instituição, e não contou a ninguém. Nenhum dos amigos da vizinhança ficou sabendo. Nenhum colega da faculdade anterior recebeu uma mensagem. Sônia, que monitorava a vida de Viviane com aquela atenção disfarçada de indiferença, não recebeu nenhum sinal. Numa noite, depois de um dia longo de trabalho e de cuidados com Dona Marli, Viviane abriu o laptop na mesa da cozinha, colocou o fone de ouvido e entrou na plataforma da nova faculdade. A primeira aula estava esperando por ela. O ícone piscava na tela com aquela paciência silenciosa das oportunidades que não cobram pressa. Ela respirou fundo, sorriu para a tela e deu play. Do quarto, a voz rouca e amorosa de Dona Marli chegou até a cozinha. Viviane, tá bem? Tô ótima, mãe, ela respondeu sem tirar os olhos da tela. Pode dormir. Algumas conquistas a gente guarda no coração. Não por medo, mas porque a melhor resposta para a inveja é o silêncio, até a hora certa.
O estacionamento da NetGlobe ficava na lateral do edifício, com acesso por uma rampa coberta e iluminação suficiente para que as câmeras de segurança captassem tudo com clareza. Era um lugar de passagem, funcional, sem charme. Mas foi ali, numa quinta-feira à tarde, que Sônia viu o que não deveria ter visto. Ela havia passado de carro pela lateral do edifício por acaso, num atalho que o aplicativo de navegação havia sugerido por causa do trânsito. E enquanto esperava o sinal abrir, olhou pela janela e viu dois vultos perto da entrada do estacionamento. Viviane, com o cabelo solto pela primeira vez que Sônia havia visto em meses, rindo daquele riso genuíno que ela sempre odiou, porque era o tipo de riso que não precisa de motivo grande para existir. E ao lado dela, um homem alto, de terno escuro, que também ria, com o celular na mão mostrando alguma coisa na tela que havia provocado aquele riso nos dois. O sinal abriu. O carro atrás buzinou. Sônia foi embora, mas a imagem ficou. Ela deu a volta no quarteirão, estacionou na primeira vaga que encontrou e abriu o aplicativo de pesquisa no celular. Digitou o nome da empresa, clicou em equipe executiva, e quando a foto do fundador e presidente da NetGlobe apareceu na tela, Sônia ficou olhando para aquele rosto por um longo tempo. Era o mesmo homem do estacionamento. Ela fechou o aplicativo. Ficou em silêncio no carro por quase 5 minutos, com o motor desligado e o ar-condicionado apagado, num calor que ela não estava sentindo porque havia um calor diferente, interno, que estava tomando conta do peito dela. Quando chegou em casa, foi direto ao escritório onde o pai trabalhava à tarde. "Pai", ela disse, com uma calma que não era paz, era determinação. "Preciso de um emprego numa empresa chamada NetGlobe. Você conhece alguém que possa me indicar lá dentro?" Seu Renato levantou os olhos da planilha, ajustou os óculos e olhou para a filha. "NetGlobe? Daquela área de tecnologia?" Ele bateu os dedos na mesa, pensativo. "Não conheço o dono pessoalmente, mas tenho um amigo que tem contato. Por que o interesse de repente? Porque me formei em administração", ela disse com o queixo levantado. "E quero trabalhar numa empresa de prestígio." Seu Renato sorriu com aquele orgulho fácil dos pais que confundem o esforço dos filhos com o próprio mérito. "Deixa comigo, minha filha." Sônia saiu do escritório e fechou a porta atrás de si. No corredor, sozinha, o sorriso que havia segurado na frente do pai apareceu. Não era o sorriso de quem está animada com um emprego novo. Era o sorriso de quem acabou de traçar um plano. O que Sônia não sabia é que o destino já havia escolhido o lugar dela naquela história, que não era o lugar que ela imaginava. O jantar havia sido ideia de Diego. Não de um jeito formal, com convite elaborado e reserva em restaurante caro. Havia sido uma proposta simples, direta, feita no corredor do terceiro andar numa tarde de sexta-feira, quando os dois já haviam acumulado semanas de conversas, que duravam cada vez mais do que os 2 minutos do começo. "Você já jantou em algum lugar que não seja a cantina da empresa ou a sua própria cozinha essa semana?" Ele havia perguntado, com aquele meio sorriso que ela já havia aprendido a reconhecer como genuíno. "Não", ela havia respondido com honestidade. "Então, sexta-feira. Tem um lugar simples perto daqui, comida boa, sem cerimônia, se você quiser." Ela havia ficado em silêncio por um segundo. Depois disse que sim. E assim, numa sexta-feira à noite, Viviane se viu sentada numa mesa pequena de um restaurante italiano de bairro, com toalha xadrez vermelha e branca, velas baixas e o cheiro de alho e manjericão, que faz qualquer lugar parecer aconchegante. Ela havia chegado com o cabelo solto e um vestido simples que a mãe havia insistido que ela usasse, dizendo que estava guardado tempo demais no guarda-roupa para continuar dobrado. Diego chegou sem terno. Camisa simples, manga dobrada até o cotovelo, sem o peso visual do cargo. E foi a primeira vez que Viviane o viu assim, sem a armadura da empresa, e entendeu que havia um homem real por trás do dono da NetGlobe. Um homem que ouvia antes de falar, que ria das próprias histórias com uma leveza que ela não esperava, que perguntava sobre Dona Marli com uma atenção que não era protocolo. A conversa fluiu de um jeito que nenhum dos dois havia planejado. Passaram pela infância, pelas escolhas, pelos caminhos que a vida traça sem avisar. Diego contou que havia começado a empresa com um computador usado
e um contrato pequeníssimo que quase não havia renovado. Viviane contou sobre as tardes na escola em que fazia a lição de casa na padaria do seu Antônio, porque não tinha luz em casa naquela semana. E foi num desses momentos de abertura, quando a conversa havia chegado num nível de honestidade que ela não havia esperado, que Viviane colocou o garfo na mesa, olhou para ele diretamente e fez a pergunta. Diego, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto comigo. Ele parou de falar. Deu a ela toda a atenção. Você me ajudou, me deu a ideia da faculdade, está aqui comigo agora. Ela disse com a voz firme e os olhos fixos nos dele. Eu preciso saber. Você faz isso porque gosta de mim? Ou porque sente pena? O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de quem está buscando a resposta certa. Foi o silêncio de quem está escolhendo as palavras certas para uma resposta que já existe há muito tempo. Diego inclinou levemente o tronco para frente, colocou os cotovelos na mesa e olhou para ela com uma clareza que ela não pôde questionar. Eu aprovei a sua bolsa antes de você me dizer bom dia pela primeira vez. Ele disse, devagar. Você não sabia quem havia aprovado. Eu não esperava nada. Foi uma decisão que tomei olhando para um número numa planilha e pensando que aquela pessoa merecia. Ele fez uma pausa. Pena não te move. Você se move sozinha. Eu só percebi que queria caminhar do seu lado. Viviane ficou olhando para ele por um momento. O restaurante continuava com seu barulho suave de talheres e conversas ao redor. E ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, aquela sensação estranha e boa de estar num lugar seguro. Não o lugar físico, o lugar emocional. O lugar onde você pode ser exatamente quem você é, sem precisar se explicar. Tá bom, ela disse por fim, com um sorriso que chegou nos olhos. Tá bom? Ele repetiu com um riso leve. Tá bom, ela confirmou. E pegou o garfo de volta. O mês seguinte foi tranquilo da maneira que os meses bons costumam ser. Sem grandes eventos, mas cheio de pequenas coisas que constroem algo maior. Diego e Viviane continuavam se vendo, com a discrição que os dois valorizavam, sem anúncios, sem exibição. As conversas no corredor ganharam profundidade. Os fins de semana ganharam programas simples, almoços, caminhadas. Uma tarde inteira assistindo a um documentário histórico que Viviane havia recomendado e que Diego assistiu com uma atenção que ela não esperava de um homem acostumado ao ritmo acelerado dos negócios. E toda noite, depois de cuidar de Dona Marli, Viviane abria o laptop na mesa da cozinha e estudava. As matérias do EAD exigiam disciplina diferente da presencial. Não havia professor olhando, não havia colega ao lado para comparar o ritmo, não havia a pressão coletiva da sala de aula para manter o foco. Era só ela, a tela e a escolha de continuar ou desistir sendo renovada a cada noite. Ela escolhia continuar. Sempre. Passou nas provas presenciais com notas que a surpreenderam, não porque duvidasse de si mesma, mas porque estudar cansada, depois de um dia inteiro de trabalho e de cuidados com a mãe, era diferente de estudar descansada. E mesmo assim as notas vinham boas. Vieram sempre boas. Foi numa quarta-feira de manhã que a doutora Patrícia ligou com uma notícia que Viviane não esperava naquela semana. Dona Marli precisa de uma internação rápida, disse a médica, com aquela voz que antecipa algo sério antes mesmo de explicar. O quadro piorou nas últimas análises. Não é emergência, mas não dá para esperar. Viviane estava no banheiro da NetGlobe quando atendeu a ligação. Ficou parada na frente do espelho por um segundo, olhando para o próprio reflexo. Aquela mulher no espelho tinha olheiras que o corretivo já não escondia bem. Um cansaço estrutural nos ombros que nem a melhor postura conseguia disfarçar, e os olhos de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, lavou o rosto, saiu do banheiro, e quando virou o corredor, encontrou Diego vindo na direção contrária. Ele leu o rosto dela antes que ela dissesse uma palavra. O que foi? Ela contou. Rápido, direto, sem drama. O procedimento novo, o custo, a internação, o prazo. Diego ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse apenas, eu cuido disso. Diego, Viviane.
O tom não era de imposição. Era de alguém que tomou uma decisão e está comunicando, não pedindo permissão. Você me deixa ajudar nisso. Não como patrão, não como favor. Como alguém que se importa com você e com a sua mãe. Me deixa. Ela ficou em silêncio. Olhou para ele. E pela primeira vez não lutou contra a ajuda. Tá bom, ela disse com a mesma voz do jantar italiano. Diego tratou de tudo com a discrição que era a sua marca, sem anúncios, sem fazer questão de que Viviane soubesse cada detalhe do que havia sido resolvido. O procedimento foi agendado para a semana seguinte. A internação durou 4 dias. E quando Dona Marli recebeu alta, a doutora Patrícia disse que o quadro havia respondido melhor do que esperavam. Viviane ficou sabendo apenas depois que estava resolvido. E quando perguntou a Diego como havia conseguido tudo tão rápido, ele respondeu com simplicidade. Conheço o diretor médico do hospital há 10 anos. Liguei para ele. Você não precisava fazer isso. Eu sei, ele disse. Por isso fiz. Ele não pediu nada em troca. Não queria reconhecimento. Só queria que ela não precisasse carregar aquilo sozinha. Naquela mesma semana, numa tarde em que Dona Marli estava descansando depois da alta, Viviane passou um resultado de prova no celular. Nota 9,2 em gestão financeira. A melhor nota do polo naquele período, segundo o e-mail da coordenação. Ela ficou olhando para aquele número por um longo tempo, sentada na cadeira da cozinha, com o cheiro de café passado no ar e o som baixo da televisão vindo do quarto da mãe. Abriu o WhatsApp. Foi até a conversa com Sônia. Começou a digitar. Sônia, acabei de... Parou. Ficou olhando para as letras na tela. Lembrou da redação do colégio e do sorriso que não chegava nos olhos. Lembrou do abraço longo no corredor da faculdade e da mensagem para a mãe com o ponto final cheio de crueldade. Lembrou de todas as vezes que havia compartilhado uma conquista e recebido de volta uma resposta com aquele tom de quem está tentando diminuir sem parecer que está tentando diminuir. Apagou tudo. Colocou o celular no bolso. Algumas conquistas a gente guarda no coração, não por medo, mas porque a melhor resposta para a inveja é o silêncio, até a hora certa. O tempo passou da maneira que o tempo passa quando a vida está cheia de propósito, rápido por fora, rico por dentro. Sônia se formou numa tarde de sábado com festa grande, vestido longo, beca e cabelo dourado. Seu Renato havia contratado um fotógrafo profissional e reservado um salão de festas para celebrar. As fotos foram para as redes sociais ainda no mesmo dia, com legendas sobre conquista, esforço e futuro brilhante. A vizinhança inteira viu. E quem não viu foi lembrado por seu Renato, que circulou o bairro nos dias seguintes com o orgulho de quem confunde o diploma do filho com o próprio troféu. Numa tarde da semana seguinte, Viviane abriu o e-mail da faculdade EAD e leu a mensagem que havia estado esperando há meses. Prezada Viviane, informamos que você concluiu com êxito todas as disciplinas do curso de administração. Sua colação de grau está agendada para o próximo mês no Polo Central. Parabéns pela dedicação. Ela leu 2 vezes. Depois fechou o laptop devagar. Foi até o quarto da mãe, sentou na beira da cama e segurou a mão de Dona Marli sem dizer nada. A mãe a olhou, leu o rosto da filha com aquela precisão de quem passou a vida inteira decifrando o que Viviane não dizia em voz alta. Você conseguiu, disse Dona Marli. Não era pergunta. Viviane assentiu. E finalmente, sozinha com a mãe naquele quarto pequeno e cheio de amor, deixou as lágrimas escorrerem sem pressa. Enquanto Sônia comemorava o troféu de ser a única formada da vizinhança, Viviane havia virado madrugadas estudando. Em silêncio, com um sorriso no rosto, e ninguém sabia, ainda. Diego soube antes de todos, não porque Viviane havia contado, mas porque o sistema da bolsa educacional da empresa havia gerado automaticamente uma notificação de conclusão de curso para o setor de RH, e Diego tinha o hábito de ler todos os relatórios de desenvolvimento de pessoal pessoalmente. Quando viu o nome de Viviane na lista de concluintes, ficou parado na frente do computador por um momento. Depois sorriu, do jeito largo, genuíno, que poucos na empresa haviam visto nele. Naquela mesma tarde,
Foi até o setor de administração, onde Viviane havia sido transferida meses antes, após uma promoção que o próprio Diego havia solicitado ao RH com base em desempenho e capacidade técnica demonstrada ao longo do tempo. Ela estava na mesa, concentrada numa planilha, com os óculos que havia começado a usar recentemente descansando no nariz. Levantou os olhos quando percebeu a presença dele. Viu o relatório de conclusão de curso. Ele disse, simplesmente. Viviane tirou os óculos. Ficou em silêncio por um segundo. Ia te contar hoje, ela disse. Eu sei. Ele respondeu com o mesmo sorriso. Mas eu precisava vir até você antes que o dia acabasse. Ela colocou os óculos sobre a mesa. E dessa vez, foi ela quem sorriu primeiro. A festa beneficente da NetGlobe havia sido ideia do Departamento de Responsabilidade Social da empresa, mas Diego havia abraçado o projeto com um entusiasmo que surpreendeu até os mais antigos da casa. O evento seria realizado num salão alugado no centro da cidade, com entrada aberta ao público, renda revertida para 3 entidades assistenciais da periferia e um formato que Diego havia insistido em manter desde o primeiro rascunho do projeto. Todo mundo voluntário, ele havia dito na reunião de planejamento. Do estagiário ao diretor. Ninguém está acima de servir uma mesa ou varrer um chão nessa noite. A ideia havia gerado murmúrios entre os executivos, mas ninguém questionou em voz alta. Porque Diego era o tipo de líder que não pede o que não está disposto a fazer. E todos sabiam que ele estaria lá, na ponta, fazendo o que pediu aos outros. Quando o comunicado interno saiu, Viviane leu na sua mesa do setor de administração e ficou pensativa por um momento. Depois foi até a coordenadora de eventos e pediu para ser alocada na equipe de limpeza do salão. A coordenadora piscou. Viviane, você é do administrativo. Pode ajudar na recepção, no credenciamento, na... Eu sei, Viviane disse com gentileza firme. Mas quero na limpeza. Tenho experiência. Sei fazer bem feito. E acho que essa causa merece o melhor que eu tenho a oferecer. A coordenadora anotou sem mais perguntas. Quando Diego soube da escolha de Viviane, ficou parado por um segundo diante do relatório de alocação de voluntários. Depois fechou o documento e sorriu para a janela. Havia algo naquela mulher que nunca deixava de surpreendê-lo. Na tarde do evento, enquanto o salão era preparado e os voluntários chegavam com seus uniformes, Diego recebeu em seu escritório uma visita que não havia agendado. Dona Marli. Ela havia vindo acompanhada de uma vizinha de confiança, com passinho lento, mas postura firme, os cabelos brancos presos com cuidado e um vestido floral que ela havia reservado para ocasiões especiais. Diego havia sido avisado pela vizinha por mensagem, a pedido da própria Dona Marli, que havia pedido o segredo absoluto da filha. Ele desceu para recebê-la pessoalmente na entrada do edifício. Senhora Marli, ele disse, com respeito genuíno. Diego, ela respondeu com aquela voz que carregava décadas de vida e nenhum resíduo de falsidade. Eu precisava te ver pessoalmente antes dessa festa. Eles sentaram numa sala reservada. A vizinha ficou do lado de fora, e Dona Marli, com as mãos cruzadas no colo e os olhos diretos nos dele, disse o que havia vindo dizer. Minha filha não te pediu nada. Não é do jeito dela, mas eu sou mãe, e eu enxergo o que ela sente mesmo quando ela não fala. Ela fez uma pausa. Quero saber suas intenções. Diego não desviou o olhar. Minhas intenções são sérias, ele disse com simplicidade. Eu quero passar o resto da vida com a Viviane. Se a senhora me der sua bênção, pretendo pedir ela em casamento esta noite. Dona Marli ficou em silêncio por um momento, que pareceu muito maior do que era. Depois, seus olhos encheram devagar, com aquela umidade tranquila de quem não está triste, está aliviada. Minha filha passou a vida inteira cuidando de todo mundo, ela disse, com a voz levemente trêmula. Já passou da hora de alguém cuidar dela. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Escrevi uma carta para ela. Quero que você entregue na hora certa. Diego pegou o envelope com as 2 mãos, com o cuidado de quem está recebendo algo precioso. Pode confiar em mim, senhora Marli. Ela o olhou por um longo momento e assentiu com a cabeça, com aquela aprovação silenciosa que vale mais do que qualquer discurso.
O salão estava cheio quando a noite começou. Mesas redondas com toalhas brancas, iluminação dourada, o burburinho suave de uma noite que tem um propósito maior do que a própria festa. Voluntários da Net Globe circulavam com bandejas e uniformes, servindo os convidados com aquela mistura engraçada de elegância e improviso de quem não está acostumado a servir, mas está de coração aberto. Diego circulava como garçom com a naturalidade de quem não precisa provar nada para ninguém. Bandeja no braço, sorriso no rosto, atenção em tudo ao redor. Nenhum crachá de identificação, nenhum sinal externo de que era o dono daquele evento e do prédio de onde toda aquela gente havia saído para estar ali. Viviane estava na outra ponta do salão com o uniforme de faxineira, o carrinho ao lado, fazendo o que havia feito por 2 anos na Net Globe, com o mesmo cuidado e a mesma dignidade de sempre. Alguns convidados a olhavam com aquela indiferença de quem não vê quem serve. Outros sorriam. Ela sorria de volta para todos. Foi então que um casal entrou pelo salão com aquele jeito específico de quem não veio para participar, veio para ser visto. Seu Renato usava terno de corte caro e o andar de quem está acostumado a ocupar espaço. Sônia ao lado, com vestido de festa, cabelo impecável, o sorriso pronto de quem ensaiou a entrada. Os dois se dirigiram a uma mesa próxima ao centro, escolhida estrategicamente, e se acomodaram com a postura de quem está aguardando audiência. Seu Renato havia ligado para o contato que conhecia, havia mencionado o nome da filha formada. Havia garantido presença na festa com a intenção clara de encontrar o dono da empresa e apresentar Sônia pessoalmente. O evento beneficente era, para ele, um detalhe de cenário. "Você vai ver, minha filha", ele disse baixinho enquanto abria o guardanapo no colo. "Antes de essa noite acabar, você vai estar com um emprego garantido." Sônia sorriu e olhou ao redor com aquele olhar calculado de quem está avaliando o território. E foi então que viu Viviane. A distância entre as duas era de talvez 10 mesas, mas Sônia a identificou num segundo, com aquela precisão de quem passou anos monitorando. O uniforme de faxineira, o carrinho, o pano na mão. Algo se acendeu no peito de Sônia, aquela chama velha, alimentada por anos de comparação, de inveja disfarçada de amizade, de noites olhando para as fotos da vizinha, com aquele aperto que ela nunca havia aprendido a transformar em outra coisa. Quando Viviane se aproximou para limpar a mesa ao lado, Sônia se inclinou levemente para a frente e disse, com aquela voz de quem faz questão de ser ouvida, mas não de parecer agressiva: "Faxineira, eu sabia que ia continuar assim." O salão continuou com seu barulho. As pessoas ao redor não haviam prestado atenção, mas as palavras haviam chegado, nítidas, certeiras, com todo o peso de 20 anos de inveja acumulada num único comentário de 7 palavras. Viviane parou, virou o rosto para Sônia, olhou para ela por um segundo longo e sorriu. Não o sorriso forçado de quem está disfarçando a dor, o sorriso tranquilo, quase sereno, de quem sabe algo que a outra pessoa não sabe, de quem está guardando um segredo que a noite ainda vai revelar. Não disse nada, apenas se afastou com o carrinho, cabeça erguida, passos firmes. O silêncio dela pesou mais do que qualquer resposta poderia ter pesado. Do outro lado do salão, Diego havia ouvido. Estava a 3 mesas de distância, de costas, mas havia reconhecido a voz de Viviane parando, e havia se virado no momento certo para ver o sorriso que ela havia dado antes de se afastar. Ele ficou olhando para o chão por um segundo. Depois, respirou fundo. Seu Renato, que não havia visto nada do episódio, levantou a mão para chamar o garçom mais próximo. Diego se aproximou com a bandeja. "Rapaz", seu Renato disse sem olhar direito para ele. "Você sabe onde está o dono dessa empresa? Preciso falar com ele pessoalmente. Tenho interesse num assunto de negócios e quero apresentar minha filha. Ela é formada em administração, recém-formada, está no mercado." Diego colocou a bandeja na mesa com cuidado. Olhou para seu Renato. Depois olhou para Sônia. "Claro", disse Diego com o mesmo tom educado e neutro que havia usado a noite toda. "Um momento." E se afastou em direção ao palco. Seu Renato virou para a filha satisfeito. "Viu? Vai chamar o dono agora."
Sônia olhou na direção em que o garçom havia ido e franziu levemente o senho. Havia algo familiar naquele homem, algo que ela não conseguia identificar de longe. O microfone estava sobre o palco pequeno no fundo do salão. Diego subiu os 2 degraus com a mesma calma com que havia servido as mesas a noite toda. Uma das organizadoras do evento, ao perceber que ele estava subindo ao palco, correu discretamente para ligar o microfone e o refletor principal. O barulho do salão foi diminuindo naturalmente quando as pessoas perceberam que alguém estava no palco. Foram ficando em silêncio em ondas, mesa por mesa, até que o ambiente estava quieto o suficiente para que cada palavra chegasse a todos os cantos. Diego olhou para o salão. Encontrou Viviane do outro lado da sala com o carrinho parado, olhando para ele com uma expressão de surpresa que ela ainda estava processando. "Boa noite a todos", ele disse, com a voz natural, sem o peso de quem precisa impressionar. "Meu nome é Diego. Sou o fundador e presidente da NetGlobe." O murmúrio que percorreu o salão foi inevitável. Cabeças se viraram. Olhares se cruzaram. E numa mesa próxima ao centro, seu Renato ficou completamente imóvel, com o guardanapo ainda na mão, olhando para o garçom no palco, com uma expressão que demorou alguns segundos para encontrar o seu nome. Sônia reconheceu o rosto. Era o mesmo da foto do site. Era o mesmo do estacionamento. Era o garçom. "Quero agradecer a cada um dos funcionários da NetGlobe que estão aqui esta noite como voluntários", Diego continuou, percorrendo o salão com o olhar. "Diretores, gerentes, coordenadores, todos que vestiram outro uniforme esta noite para servir uma causa maior do que qualquer cargo. Isso diz mais sobre o caráter de uma pessoa do que qualquer currículo." Aplausos espalhados pelo salão. Diego fez uma pausa, olhou para Viviane. "E quero agradecer em especial a uma pessoa." A voz havia mudado levemente. Continuava firme, mas havia algo diferente nela. Algo mais próximo. Viviane, que trabalhou como faxineira nesta empresa por 2 anos e que esta noite escolheu voltar a vestir esse uniforme. Não porque precisava, mas porque acredita que nenhum serviço é pequeno quando é feito com propósito. O salão estava em silêncio absoluto. "O que muitos aqui não sabem", ele continuou. E havia uma leve pausa dramática que não era calculada, era emoção real. "É que enquanto trabalhava, enquanto cuidava da mãe sozinha, enquanto enfrentava tudo o que a vida colocou na frente dela, a Viviane se formou em administração. E hoje ela ocupa uma cadeira no setor administrativo da NetGlobe, não porque eu quis, mas porque ela construiu esse caminho com as próprias mãos." Aplausos. Mais longos dessa vez. Alguns convidados se levantaram. Viviane estava parada com o pano ainda na mão, os olhos brilhando, tentando respirar de um jeito que não chamasse atenção para as lágrimas que estavam chegando, sem pedir licença. Diego desceu do palco. Caminhou pelo salão. As pessoas abriam espaço naturalmente, sem que ele precisasse pedir. Chegou até Viviane, parou na frente dela e tirou do bolso interno do paletó um envelope. "Isso é da sua mãe", ele disse, baixinho. "Ela veio me ver hoje. Pediu para eu entregar na hora certa." Viviane olhou para o envelope, reconheceu a letra na frente. A letra arredondada, um pouco trêmula de Dona Marli. Abriu com os dedos que não estavam completamente obedecendo. Desdobrou a folha e leu: "Minha filha, você passou a vida inteira me cuidando. Renunciou a tantas coisas com um sorriso que me partia o coração, porque eu sabia o quanto custava. Mas você nunca reclamou. Nunca me fez sentir um peso. Sempre me fez sentir um motivo. Hoje eu preciso te dizer uma coisa que deveria ter dito antes. Você pode descansar agora. Pode deixar alguém cuidar de você. Vai ser feliz, minha filha. Você merece mais do que qualquer palavra que eu possa escrever aqui. Com todo o amor que existe em mim, sua mãe." Viviane fechou os olhos. As lágrimas que ela havia segurado a noite inteira escorreram de uma vez, silenciosas, como sempre. Quando abriu os olhos, Diego estava de joelhos na sua frente. Na mão, uma caixinha de veludo azul escuro, aberta, com um anel simples e elegante que parecia ter sido escolhido por alguém que havia prestado atenção em quem ela era, não em quem ele queria mostrar que era. O salão parou completamente. "Viviane,
Ele disse com a voz baixa e direta, do jeito que era quando estava sendo mais honesto do que nunca. Você é a pessoa mais corajosa, mais íntegra e mais linda que eu já conheci. Não quero caminhar mais nenhum dia sem você ao lado. Você quer casar comigo? O silêncio durou exatamente 1 segundo. Depois Viviane disse sim, e o salão explodiu. Aplausos, gritos, algumas pessoas de pé, o som coletivo de uma noite que havia se transformado em algo que ninguém havia esperado quando chegou. Voluntários da Net Globe abraçaram uns aos outros. Convidados que não conheciam Viviane aplaudiam com aquela emoção espontânea de quem foi tocado por algo verdadeiro. No meio de tudo aquilo, numa mesa próxima ao centro do salão, seu Renato ficou parado com o guardanapo caído no chão, o olhar fixo no palco vazio, processando em câmera lenta a sequência de eventos que havia transformado a noite num pesadelo particular. O garçom era o dono. O dono havia pedido em casamento a faxineira. A faxineira era formada em administração e trabalhava no setor executivo da empresa, onde ele havia tentado conseguir emprego para a filha através de um contato. Sônia estava imóvel ao lado do pai. O rosto havia perdido aquela compostura cuidadosamente mantida. Os olhos estavam fixos em Viviane, que estava no meio do salão, segurando a carta da mãe e a mão de Diego ao mesmo tempo, com as lágrimas no rosto e o sorriso mais genuíno que qualquer câmera poderia capturar. Não havia nada a dizer. Não havia gesto que consertasse o momento. Não havia saída elegante. Seu Renato se levantou, dobrou o guardanapo com um cuidado mecânico, que não combinava com nada que estava sentindo, e disse baixinho para a filha: "Vamos embora." Sônia se levantou sem palavra, pegou a bolsa, e os dois saíram pelo corredor lateral do salão, enquanto o resto da festa continuava em festa, sem que ninguém ao redor percebesse a saída silenciosa de 2 pessoas que haviam chegado com um plano e iam embora com a certeza de que o destino tem um senso de ironia preciso e implacável. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, 3 meses depois. Nada excessivo, nada que Viviane não tivesse pedido. Um salão bonito, flores brancas e amarelas, as pessoas que importavam de verdade, ocupando cada cadeira, com a presença daqueles que merecem estar nos momentos que ficam para sempre. Carlos, o amigo da faculdade, estava na terceira fila com o sorriso de quem sabia, desde o começo, que aquela história ia terminar bem. A professora Helena estava ao lado dele, com os óculos de armação grossa e os olhos marejados desde que a música havia começado. Colegas da Net Globe, funcionários de todos os setores, do estagiário ao diretor, dividiam o espaço com a naturalidade de uma empresa que havia aprendido com o dono que hierarquia não precisa existir fora do trabalho. E na primeira fila, com um vestido azul claro que havia escolhido com a ajuda de Viviane, numa tarde de compras que havia durado mais de 4 horas, estava Dona Marli, com melhoras que a doutora Patrícia chamava de excelentes e que Dona Marli chamava de milagre da filha, com o rosto descansado de quem passou os últimos meses sendo cuidada de verdade, sem culpa, sem peso, com os olhos fixos no corredor por onde Viviane logo apareceria. Quando a música mudou e a porta do fundo se abriu, Dona Marli pressionou os lábios um contra o outro para segurar o que estava chegando. Não conseguiu. E não tentou mais. Viviane caminhou pelo corredor com o vestido simples que havia escolhido, o buquê de flores amarelas na mão, e o rosto com aquela expressão que não é felicidade comum. É a expressão de quem chegou num lugar que construiu com as próprias mãos e sabe exatamente quanto custou cada tijolo. Quando passou pela primeira fila, parou. Olhou para a mãe. Dona Marli levantou a mão com um esforço que não era físico, era emocional. Viviane a pegou. Ficaram assim por um segundo que valeu por tudo. Nenhuma palavra. Não precisava. Depois Viviane sorriu, continuou caminhando. E Diego, que estava esperando no altar com o olhar fixo nela desde que a porta havia se aberto, respirou fundo quando ela chegou ao seu lado. O celebrante começou. As palavras foram ditas. Os votos foram trocados com aquela honestidade que só acontece quando 2 pessoas construíram algo real antes de chegar ao altar. E quando o celebrante declarou que podiam se beijar,
O som que preencheu aquele salão foi o tipo que fica na memória das pessoas que estiveram presentes. Não apenas aplausos, algo maior. O som coletivo de quem está testemunhando algo verdadeiro. Naquela mesma tarde, num apartamento a 3 casas de distância, numa rua que havia visto as duas crescerem, Sônia abria o aplicativo de redes sociais e encontrava a primeira foto do casamento já circulando. Viviane de branco, Diego ao lado, Dona Marli na primeira fila, com o sorriso mais luminoso que qualquer câmera havia conseguido capturar. A tela do celular refletia no rosto de Sônia, no silêncio do apartamento. Ela ficou olhando por um longo tempo, colocou o celular na mesa, ficou em silêncio. E em algum lugar naquele silêncio, talvez pela primeira vez em muitos anos, algo começou a se dissolver. Não de repente, não completamente, mas como toda ferida que finalmente para de ser alimentada, começou a ceder. A inveja nunca descansa, mas a felicidade de quem você inveja, essa sim, dura para sempre. Viviane não havia precisado de aplausos para saber que havia vencido. Não havia precisado provar nada para a vizinhança, para os colegas, para ninguém. Havia cuidado da mãe com amor, trabalhado com dignidade, estudado em silêncio, amado com coragem. E no fim, a vida havia sido exata, como sempre é para quem não desiste. Se você acredita que caráter, esforço e humildade sempre vencem a inveja, deixa o like agora e escreve aqui embaixo uma única palavra: amor. Vamos ver quantas pessoas ainda acreditam que histórias assim acontecem de verdade, porque acontecem.